Nós vamos estar, primeiramente, orando, agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, pela oportunidade, rica oportunidade que nós temos de estar na Tua presença. Pai, eu quero colocar agora a minha vida nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa dar continuidade naquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Continue, Senhor, falando não só comigo, mas com a Tua igreja, Senhor. E que seja o Seu Santo Espírito, Senhor, trabalhando em nosso coração. Porque nós precisamos muito do Teu trabalhar, nós precisamos muito do Teu agir, nós precisamos muito do Senhor. Fala conosco, Deus, fala nas nossas limitações, fala, Senhor, nas nossas necessidades, Pai, nas nossas dificuldades e também, Senhor, nos nossos problemas que temos tanto, Senhor. Vem falar conosco. Pai, mostra, Senhor, o quanto a Tua palavra é viva e eficaz e o quanto nós podemos ser abençoados aqui hoje, Senhor, com mais uma porção da Tua rica palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nos últimos meses, eu não digo o último, acho que o último mês, eu tenho falado bastante sobre o Salmo 23. E eu vou continuar dando sequência nesse salmo, que é um salmo tão lindo, e já então, vamos ler o Salmo 23, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 23, independente da versão bíblica que você tem. Eu vou estar lendo na versão NVI, Nova Versão Internacional. Talvez você vai ter algumas palavras em algumas versões diferentes. Vamos ler todo o texto, só para todas as vezes que a gente passar por esse texto, a gente relembrar, apesar de muitas pessoas terem de cor esse texto, e eu acredito que até o final da gente falar sobre o Salmo 23, quem não sabia de cor vai acabar decorando. Hein? Então vamos lá. Todos acharam? Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Eu acredito que muitos já sabem esse salmo de cor e salteado, e como eu já disse, às vezes é difícil hoje a gente ter como antigamente decorar esse salmo por causa das muitas versões. Então toda hora você lê numa versão e acaba dificultando um pouco mais para a gente decorar, porque toda hora é um caminho ou uma palavra diferente. Mas o contexto ou o tema a gente tem e a gente conhece. Agora, será que esse salmo que a gente conhece o suficiente, ou a gente já não precisa aprender mais nada, Deus não tem mais nada para falar ou para ensinar nas nossas vidas a respeito deste salmo tão lindo? E é interessante que para mim, quando agora eu estou fazendo este estudo, estou usando alguns livros muito bons e que eu já tenho até falado aos irmãos, se você tem interesse de adquirir, eu vou estar falando sobre isso. Compre esses livros, que são livros maravilhosos, livros muito bons, e livros que trabalham muito para a nossa edificação. E é interessante que quando a gente vai vendo e que a gente vai estudando, irmãos, a gente se agarra. Eu começo a estudar, eu não consigo sair mais. Eu começo a descobrir, redescobrir coisas. E eu vejo que a pregação, os meus temas, aquilo que eu vou fazer, ele vai ganhando um caminho, ele vai inchando, ele vai crescendo, mas crescendo de informações riquíssimas para a nossa vida, à medida que a gente caminha. Para mim, para a minha vida, à medida de que eu caminho. E essas lições são lições que nós podemos aprender e usar elas todos os dias da nossa vida. E hoje, nesta parte que a gente já trabalhou o versículo 1, a gente já trabalhou o versículo 2, e hoje eu queria falar um pouquinho do versículo 3. A parte A do versículo 3, o refrigera a minha alma. E o que Deus tem reservado para mim, o que Ele quer me ensinar no refrigera a minha alma. Eu não sei como que está na sua Bíblia, é a mesma versão, você tem uma versão diferente? Como que está na tua Bíblia? Está refrigera a minha alma? Alguém tem alguma coisa diferente do meu?
Restaura-me o vigor. Alguém tem mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma versão diferente disso? Restaura as minhas forças. Eu busquei na nova versão, nova tradução linguagem de hoje, tem o Senhor renova as minhas forças, que acho que é a versão que a Sheila falou. Agora, presta atenção. Quando nós lemos refrigera, ou quando nós lemos renova, para muitos a palavra restaurar, renovar, refrigerar, não, como é que eu posso dizer? Não oferece, ou não, a pessoa não consegue captar todo o sentido ou significado do que realmente essa palavra, ou o que esse pequena parte do versículo deveria ser, ou o que ela está querendo dizer, ou o que esse pastor, lembra que eu disse que o Salmo 23 é a expressão do Davi, um pastor de ovelhas, filho de um pastor, que está expressando e colocando o seu coração agora como ovelha desse pasto do Deus, e ele tem toda esse conhecimento como pastor agora, ele se aplica sobre esse cuidado do qual ele mesmo já ofereceu para suas ovelhas muitas vezes. Então começa a se enriquecer as palavras de Davi, porque o que ele tenta mostrar é algo grandioso que às vezes a gente cata pouco do que aquilo que ele está querendo dizer. A Bíblia Mensagem de Eugene Peterson, ela diz o seguinte: orientado por tua palavra, pude, olha, presta atenção o que ele coloca, recuperar o alento e seguir na direção certa. Vê o que ele já vai um pouco mais profundo do que só refrigerar, ou do que renovar, ou do que restaurar. Ele diz então, recupero o alento e sigo na direção certa. Um dos livros que eu estou lendo, que é Philip Keller, irmãos, eu sinceramente, meu livro está ficando todo rabiscado, que é esse livro de 1970, eu queria descobrir se ele foi bem na época que eu nasci, porque eu nasci em 1970, mas um livro que está bem encardidinho esse livro aqui. E ele abre, em algumas partes, ele abre dizendo coisas tão interessantes, e ele diz o seguinte, em seu livro, esse, A Shepherd Looks at the Psalm 23, ou seja, o olhar de um pastor sobre o Salmo 23. Ele diz o seguinte, ele faz uma declaração interessante. Ao estudar esse salmo, deve sempre ser lembrado de que é de uma ovelha, presta atenção, é de uma ovelha que está sendo falado, e esta ovelha está sobre os cuidados de um pastor. Então, primeiro ponto, que até ele está dizendo uma coisa básica para quem faz um estudo do contexto. E de que está sendo falado aqui é exatamente isso. É uma ovelha e essa ovelha está sendo cuidada por um pastor. E o essencial dessa afirmação cristã é de pertencer à família de Deus. Então o que a gente aprende é que essencialmente, quando eu falo que eu sou uma ovelha, ou quando eu leio que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, eu me coloco no lugar. Hoje, quando a gente olha, por exemplo, para o cristianismo, a gente pega isso, a gente toma posse e a gente diz o quê? Eu como cristão, então eu pertenço à família de Deus, eu pertenço ao rebanho de Deus. E como tal, então, aí é que vem o problema. Como tal, eu exijo de Deus aquilo que eu preciso do meu relacionamento como benefício para mim mesmo desse relacionamento. Porém, no Brasil eu coloquei até essa palavra aqui para mim não esquecer. Você já ouviu o termo capenga? O que é capenga? Não é? Capenga, está quase caindo, ou seja, não está estável. É mais ou menos o que todo cristão exige de Deus, que ele faça exatamente o que Philip Keller está dizendo aqui. Que Deus, eu sou parte do rebanho, Deus ele tem que fazer, tem que me dar, ele tem que fazer as coisas. Só que o meu relacionamento com Deus, e é isso que nós somos chamados a atenção aqui, você vai ver que à medida que a gente entra só nessa frase, há uma história, há um contexto, há ovelha sendo pastoreada por um pastor, e que nós não podemos simplesmente passar por cima e deixar. E o que ele está dizendo aqui é exatamente isso, que o relacionamento acaba sendo meio capenga, porque eu exijo de Deus, mas o meu compromisso como ovelha, como parte do rebanho, zero. Então eu sou bom para exigir, mas não sou bom para cumprir.
E ele continua, agora, este é o caso, que se eu exijo isso do Senhor, por que então essa afirmação ele refrigera a minha alma? E ele diz, certamente seria um assunto que qualquer pessoa que esteja aos cuidados de um bom pastor, jamais, com essa linha de pensamento, pensaria que poderia ficar aflita em sua alma, ou que precisaria do quê? Ao ponto dessa restauração, ou que precisaria ao ponto desse refrigério de Deus. Porque então, se eu sou ovelha desse pastor, é o que ele está querendo dizer aqui, eu não tenho necessidade de nada, ele vai suprir todas as minhas necessidades, e eu não tenho, vamos dizer, a minha parte, eu estou livre. Apenas eu quero ser cuidado. Apenas eu quero receber. Agora, o fato é que a realidade não é essa. E é isso que a gente tem que tentado entrar nesse texto e aprender dele, porque ele é essencial para muitos momentos da nossa vida. O fato é que o próprio Davi, ele mostra essa necessidade de ter esse pastor e de ter este Deus atuando na vida dele, e que ele precisa desse cuidado, assim como ele sabe do relacionamento dele com as ovelhas dele, o quanto as ovelhas dele o conhecem e o quanto ele conhece as suas ovelhas. Se você pegar, por exemplo, o Salmo 42, que é um salmo davídico, o Salmo 42, no versículo 5, diz assim: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Vê que é uma condição do ser humano, passar por momentos difíceis e momentos que eles requerem o cuidado de Deus. Então, no nosso caminhar com Deus, existirão momentos em que a gente precisa de Deus. E em todos os momentos, mais do que o momento que a gente está imaginando. Aí haverão momentos em que somente Deus. A gente não sabe nem para onde correr. Deus não vai nem chegar para a gente e vai falar assim, faça, porque você não tem condição. E é isso que nós vamos ver nesse texto. Do refrigera a minha alma, que às vezes é exatamente bem o contrário ou bem longe da definição que a gente tem. E em Salmo 42 ele ainda continua, ó Deus, no versículo 8, dentro de mim a minha alma está abatida. Vê a condição dele? Ele tem um outro versículo, também no capítulo 42, verso 10. Como ferida mortal, meus ossos me afrontam os meus adversários. Vê a situação? Ele começa a comparar o seu próprio corpo e sofrimento. Você já passou por momentos assim que você fala, meu Deus, está me doendo tudo. Dói minha cabeça, o meu fio de cabelo, a minha mente, meu corpo, dói tudo. Eu não estou legal. Eu estou desregulado, eu estou destemperado, eu preciso de alguma coisa. E aí é engraçado, e quando a gente olha, a gente vai se aprofundando, por exemplo, no Salmo 42, que só tem 11 versículos. Salmo 42, 11 diz, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Aí ele termina o Salmo, espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, ó meu Deus. Irmãos, nós precisamos de Deus. Nós somos necessitados do guiar, do controlar, do toque, da presença. Nós precisamos de Deus. E para mim, estar trabalhando esse salmo é um chamar de Deus, para que eu possa cada dia mais entender esse cuidado desse pastor na minha vida, não somente nos momentos que eu preciso, mas é um momento de relacionamento à minha vida com Deus. Em todos os meus momentos. E a melhor forma, então, da gente entender o que é esse refrigera a minha alma, restaura a minha alma, renova a minha alma, se a gente for, por exemplo, para a raiz da palavra no hebraico, a palavra é retornar, presta atenção, o que é o significado desta pequena frase, é retornar, voltar, é o movimento de volta para o ponto de partida. E isso pode ser aplicado para onde? Especificadamente ao retorno. Presta atenção. Quando nós estamos retornando, nós vamos sendo trabalhados e restaurados por Deus. Você vai entender. Você vai ver o porquê disso. Presta atenção nisso que eu falei. Então é quando eu retorno, ou quando eu volto, alguma coisa da minha vida retorna e volta.
E o que acontece hoje é que o grande problema quando a gente lê a palavra de Deus, e esse é um dos maiores cuidados que eu tomo, e especialmente da gente olhar com uma visão rasa da palavra de Deus, é tão gostoso quando a gente pode se aprofundar. Muitas pessoas, elas pegam esta visão, até aqui vocês estão entendendo, né? Nós estamos falando de pastor e de ovelha. É pegar esta visão concreta, que é muito comum para eles naquele tempo, onde cuidavam de ovelhas, e trazer esta visão para um conceito e uma ideia. Como? Hoje em dia é muito comum se pegar passagens como essa e eu começar a trabalhar, por exemplo, o conceito refrigera a minha alma, e fica assim: eu estava triste, eu estava depressivo, e o Senhor me reanimou, a minha alma restaurou o meu ânimo. E então, esse versículo, aquilo que Davi está tentando dizer aqui, perde totalmente o valor, porque eu trago isso para um conceito, sabe daquilo que a gente fala assim, Deus está dando um up para a minha vida, está dando um up para o meu ânimo. Não é isso que ele está fazendo aqui. É muito mais profundo, envolve um pouco disso. Mas para mim, quando eu olho para esses versículos, não é somente dar um up, eu levantar a minha moral, quando eu estou precisando de ajuda e quando eu estou passando por um momento difícil. Anthony Tisselton, que é um pastor, e ele é teólogo e acadêmico, ele diz assim: a compreensão que se é passada hoje, quando se lê muitas vezes a Bíblia, é uma compreensão forçada da imagem emotiva daquilo que se pode extrair do texto. Então as pessoas forçam uma imagem para se tirar uma emoção e se extrair, ao invés de pegar isso e colocar na sua real essência do que o texto está querendo mostrar. Então, quando eu olho aqui, eu vejo o quê? A história de um pastor, e este pastor de ovelhas, ele cuida do seu rebanho. Agora, quando a gente entra no texto, este pastor de ovelhas, agora falando de pastor, este pastor de ovelha, um pastor do Oriente Médio, um pastor 1000 anos antes de Cristo, que trabalha com suas ovelhas e que vive num contexto totalmente diferente do contexto que a gente vive. Lembra que eu falei numa das primeiras pregações? O que a gente conhece de ovelha, eu conheço muito pouco, de ver de longe. Mas eu não conheço uma ovelha de vê-la e trabalhar lá com ela todos os dias, dentro do contexto e do terreno que está sendo trabalhado aqui. Então ele sabe que essa ovelha, se essa ovelha se perdesse, presta atenção no que é o refrigera a minha alma. Se essa ovelha se perdesse do rebanho, ela ficaria aterrorizada e em pânico. Sabe o que acontece quando uma ovelha se perde? Ela começa a tremer inteira. Ela começa a perder força nas suas pernas. Ela procura o primeiro buraco para ela se esconder, o primeiro arbusto para ela entrar. E a ovelha fica ali, sabe o que fazendo? O balido. Ela começa a balir. Qual é o intuito do balido da ovelha quando ela se perde? Chamar a atenção de quem? Do pastor. Chamar a atenção de uma outra ovelha, do rebanho, tentar se comunicar. Olha, estou aqui, estou perdida. Só que este mesmo balido, esse mesmo chamado da ovelha para que o pastor corra em seu favor, é o mesmo balido que atrai os inimigos e atrai quem? Os predadores. Presta atenção, a ovelha, uma ovelha adulta, com toda aquela sua lã e com todo o seu peso, se ela entrar nesse buraco, ou entrar numa moita, ou num arbusto, e por causa desse arbusto, ela perder o seu equilíbrio, ela se deitar, e ela rolar, ela não se levanta mais. E a cada movimento que ela dá para tentar sair daquela posição, ela se afunda mais no buraco, e ela se encaixa ainda mais naquilo que aprende. Você já imagina você como uma ovelha entrar numa situação dessa? Traz isso para a sua vida. Traz isso para os seus momentos, que é isso que Davi está querendo mostrar aqui. E ele, como pastor, ele sabe que ele precisa, ao notar a ausência e que ele perdeu a sua ovelha, ele precisa ser muito rápido para correr até ela. Ele precisa ser muito rápido para encontrar a sua ovelha. À medida que ele conta, que ele percebe que está faltando alguma ovelha, ele tem que correr, porque senão um predador vai chegar na frente dele.
Aqui na Inglaterra tem um termo britânico que eles dizem assim, é mais ou menos um termo que a gente usa no Brasil, mas que a gente não diz para ovelha. Eles dizem assim, se essa ovelha virou de costas, se essa ovelha virou, então ela não vai mais sair daquele lugar. Ou mais ou menos assim, você se enfiou nesse buraco, agora sai. Lembra desse termo que a gente lê no Brasil? Agora você se enfiou nessa, agora sai. É mais ou menos o que nós, como seres humanos, muitas vezes, dizemos um para o outro. Agora, Jesus, Deus, quando Ele olha, Ele está olhando porque é a vida ou a morte dessa ovelha. O pastor Davi, ele está olhando porque ele sabe que se ele não conseguir sair daquele buraco, é decretada a sua morte. E ele sabe então que ele precisa correr, porque se ele for depressa, talvez ele livre a sua ovelha do quê? Dos predadores, da morte. Agora, a gente pensa que é só por causa dos predadores. A gente pensa que é só por causa disso. Então ela fica ali com as patinhas, que é pequenininha, as patinhas da ovelha é fininha. Com aquele corpo peludo, imagina a ovelha grande ali, corpo peludo, com as patinhas para cima, agonizando e querendo ali sair. Philip Keller, ele diz nesse livro aqui, que é esse livrinho pequenininho aqui, ele diz o seguinte, uma experiência que ele teve com uma de suas ovelhas. Então é um pastor, presta atenção, é um pastor olhando para o que o outro pastor está falando em relação a Deus, e ele começa também a trazer isso para a vida dele, 1970. E a gente hoje olha e a gente vê essa mensagem tão atual para nós. Quantos buracos a gente se mete, quantas situações a gente se mete, que a gente não consegue imaginar a saída de como eu saio. E ele conta em uma das suas empreitadas como pastor, que ele tinha um grande rebanho, e ele começa ali então a perceber e olhar para o seu rebanho. Então ele olhava de longe, porque ele tinha alguns rebanhos, ele era um dos donos, não é? Isso no Oriente Médio, se eu não me engano, dele é na Etiópia, na África, no norte da África. E ele disse que dava o maior medo para ele, quando ele pensava que estava tudo calmo, e ele olhava no céu um sinal. Ele via abutres e ele via aqueles corvos começando a fazer o quê? Circos. E cada vez que aqueles corvos baixavam mais, ele na hora ele falava, preciso ir dar mais uma olhada no meu rebanho. E ele conta que o coração dele começava a palpitar mais rápido, porque ele sabia que aquilo era sinal de que alguma de suas ovelhas provavelmente estavam em perigo. E Philip Keller, então, o que ele fazia? Ele saía à procura dessa ovelha, e às vezes levava dia para achar, horas para achar e encontrar essa ovelha. Ele diz que às vezes ele subia no morro, quando ele olhava, ele via um montinho no chão, assim, fazendo isso aqui com a perninha. E naquela hora ele conta que no coração dele havia uma mistura de alegria por ter encontrado essa ovelha, mas ao mesmo tempo de medo, de pavor, porque ele não sabia se o tempo que ele levou para encontrar essa ovelha seria o tempo necessário para ele salvá-la. Porque abutres, porque urubus estavam tentando ir até essa ovelha. E outros animais também, da mesma forma que ele estava vendo, estavam tentando ou querendo chegar até essa ovelha. E ele disse que nessa corrida, era uma corrida de alegria e uma corrida de medo, de pavor, do que ele iria encontrar. E enquanto ele não chegasse, e ele não tivesse ali perto dessa ovelha, e colocasse, e pegasse, e tocasse nela, e soubesse que a sua presença iria fazer toda a diferença na vida das outras ovelhas, ele não ficava calmo. Agora, não termina aí. Então, o que ele fazia? Ele pegava a sua ovelha, porque a ovelha é grande. Ele pegava a ovelha, ele colocava a sua perna por debaixo da ovelha, ele erguia o corpo da ovelha, então ele apoiava a barriga da ovelha na sua perna, e ele começava a massagear as suas pernas. Você sabe por quê? Porque a ovelha, quando ela vira, gases começam a se formar em sua barriga. E estes gases, por causa da fermentação, eles começam a cortar toda a sua circulação. E quando é tempo de calor ou tempo árido, a ovelha morre em questão de horas, agonizando debaixo de um calor, agonizando porque os gases vão se formando e ela vai começando a ser asfixiada.
Quando é tempo de frio ou tempo mais úmido, ela ainda dura talvez alguns dias agonizando se algum predador não achá-la lá. E Philip Keller, então, ele diz que um pastor é muito comum ele fazer o quê? Massagens como uma borracha assim nas pernas da ovelha para fazer o quê? Para devolver a ela o quê? A circulação. E nesse processo, muitas das ovelhas levam alguns minutos ou algumas horas para voltar de novo a andar em seus pés. Para voltar de novo a ter o seu equilíbrio de volta. Mas muitas das ovelhas não conseguem dar o passo. Muitas das ovelhas não conseguem andar, porque lhe falta talvez o ar, ou talvez quando ele encontra a ovelha, que a ovelha está deitada debaixo de um arbusto, não adianta ele falar, ovelha vem, vem, ou ele dá o grito dele, que eles tinham mais ou menos às vezes uma canção, ou eles tinham uma forma de fazer um barulho, e a ovelha era atraída. Ela, por causa do medo, ela ficava completamente travada, ela não conseguia sair do arbusto. Agora, como é que o pastor conseguia trazer de volta dessa ovelha junto para o seu rebanho se ela não consegue andar? É exatamente o que esse salmo é. É exatamente o que esse pedacinho está querendo dizer. E eu queria que colocasse a primeira imagem. Para mim, essas imagens, elas dizem exatamente o que se refere. Primeiro, essa imagem aqui, ela está no Museu de Alexandria, no Egito. E a outra, ela está no Rockefeller Museum, em Jerusalém. Note, essas são mais ou menos as imagens daquilo que eles, como pastores ou como pessoas da época, capturavam o que é a vida de um pastor e o que é a vida de uma ovelha. Está conseguindo perceber bem as duas imagens? Terceiro século mais ou menos, terceiro a quinto século mais ou menos essas duas esculturas. O restaura a minha alma, ou refrigera a minha alma, é exatamente isso. Note que a ovelha é praticamente quase do tamanho do corpo de um pastor. O pastor, o que ele fazia? Ele colocava a ovelha sobre os seus ombros, e enquanto isso ele ia massageando a sua ovelha, ele ia levando a sua ovelha, trazendo a sua ovelha de volta. E refrigerar a alma eu estava perdido, pronto para morrer, e agora eu estou sobre os ombros do meu pastor, e a minha alma vai ganhando vida novamente, vai sendo refrigerada novamente. Irmãos, é grandioso quando a gente sabe que a gente tem um Deus assim. Que cuida de nós em todos os detalhes. Que cuida da nossa vida e se preocupa. Porque Ele vai gentilmente. E Keller, ele fala muitas vezes, ele era um pastor de ovelha, ele diz assim que ele ficava trocando ideia, ele ficava falando com a sua ovelha, o que você foi se meter aqui? Por que você foi fazer isso? Irmãos, essa é a imagem de Deus para nós, quando Ele nos encontra nas nossas muitas situações de vida. Não apontando o dedo ou falando, por que você fez isso, está vendo? Mas com carinho, com amor, Ele nos resgata e traz de novo a vida. Aí eu começo a ir para os textos do Novo Testamento, e eu começo a entender o que um outro grande homem de Deus diz. Esse livro também é um outro bom livro, que é The Good Shepherd, o Bom Pastor, que é de Kenneth Bailey. Eu começo a entender quem é esse bom pastor. E aí eu vou lá para Lucas, no capítulo 15, se você quiser, abra a tua Bíblia. E, inclusive, esse livro ele tem exatamente aqui a descrição. 1000 anos de jornada do Salmo 23 até o Novo Testamento. Agora nós vamos para o Novo Testamento. E nós vamos ver em Lucas, no capítulo 15, versículos 4 e 6, se você quiser, você fica até aberto aí. Qual de vocês, lembra dessa parábola? Que possuindo 100 ovelhas, e o quê? Perdendo uma, não as deixa, as 99 no campo, e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. E quando a encontra, o quê?
a coloca alegremente sobre os seus ombros e vai para onde? Para casa. Quando eu começo a olhar para isso, por exemplo, eu me lembro de John Newton, século XVIII, que é o que fez aquela música Amazing Grace. Eu estava perdido e o Senhor me encontrou. Eu estava perdido e fui achado por Deus. Agora note que também nessa estátua, talvez não dê muito para ver, mas o que a estátua tenta mostrar, porque essa estátua já é degradada pelo tempo, são centenas de anos. Mas a expressão do pastor no termo original é uma expressão de sorriso. Por quê? Porque ele está feliz que ele encontrou a sua ovelha perdida. Ele encontrou aquilo que estava perdido e agora feliz, mesmo que ela pese muito. E isso para ele não importa. Ele coloca a ovelha sobre os seus ombros. E aí você está ainda com a Bíblia aberta em Lucas 15? No versículo 6, na parte B, ele encontra e vai para casa. E ao chegar, o que ele faz? Reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei, o quê? A minha ovelha perdida. Liga ou não liga? Está todo mundo na mesma sintonia ou não está? Davi está com o mesmo pensamento em Deus? Jesus não está ligado nesse mesmo objetivo de resgatar a nossa vida? Agora eu queria que eu colocasse uma outra figura. A outra figura. Essa figura é da época do tempo bizantino, muitos anos atrás, não se sabe ao certo, mas essa figura está em algumas igrejas anglicanas, na Rússia também essa figura ela é colocada. E presta atenção que é o pastor, Jesus, segurando as ovelhas, e o que ele tem nas suas mãos? O quê? As marcas. O nosso peso como ovelha, quem carregou? Ele. As marcas de Cristo na cruz por nós, pelas nossas vidas, o sofrimento de Jesus na cruz, foi o peso que Cristo carregou por nós, para que nós pudéssemos ser livres do quê? Da morte. E que imagem, que mensagem. E Kenneth Bailey, que é do outro livro, Good Shepherd, ele diz o seguinte, agora na outra, que é do livro dele, olha o olhar de Jesus, ele fala assim, eu procurei colocar essa imagem, porque quando eu olho para os olhos do pastor, ou da figura, eu vejo esse pastor dizendo para mim, você agora consegue entender o preço que eu tive de pagar para trazer você de volta salvo para casa e para levá-lo para o nosso lar, que é o lar eterno? Qual é o valor que nós damos para esse lar eterno? Qual é o valor que nós damos para esse sacrifício da cruz de Cristo? E isso eu digo valor é no meu andar diário. No tempo que eu acerto e no tempo que eu erro. No tempo que eu entro no buraco e no tempo que Jesus me resgata do buraco. Qual é o valor que eu dou para esse resgate enquanto eu vou sendo restaurado na minha vida e Ele vai me trazendo em seus ombros? E Ele vai refrigerando a minha alma, não levantando o meu ego. Não levantando o meu ânimo para que eu ache que eu sou melhor ou porque eu estava... Não, mas porque Ele resgatou a minha vida. Mas porque Ele me deu e devolveu aquilo que estava perdido. Eu estava à mercê dos predadores, das circunstâncias da vida, mas Ele me resgatou. Há uma canção, um hino do século XIX, já que é por falar, e eu gosto muito de pesquisar, vou lendo nos livros, e eu acho que tem canções que eu já ouvi essa canção em uma das liturgias britânicas que eu tive o prazer de participar. E essa canção é The King of Love, My Shepherd is, ou o Rei do Amor, meu pastor é. Onde essa canção, quando... Irmãos, as canções antigas são pura Bíblia. Nós cantamos aqui uma canção antiga, você vê o tanto de letra que é difícil você decorar.
Hoje em dia a coisa não é assim, ó. Hoje em dia é para facilitar. 4 estrofes e a gente repete o tempo inteiro. Mas não tem didática nenhuma, não tem ensinamento nenhum. Envolve o que? Aquilo que nós aprendemos. Eu pego o que é concreto e eu trago para o conceito. Vira um conceito para mim me sentir bem. Mas eu não aprendo nada. E algumas destas músicas, que é esta daqui, que é uma versão galesa, mas é de um inglês, Sir Harry Williams, ele fez isso no século XIX, ele diz assim: muitas vezes vaguei perverso e tolo, ainda assim, meu amor, em amor, ele me olhou, e em seu ombro gentilmente recostei, e para casa em regozijo me levou. Essa é uma versão presbiteriana desse hino, em português. Portanto, Davi, quando ele olha para isso, que ele fala para Deus, refrigera a minha alma, você acha que na cabeça dele, no concreto, e não no conceito, ele não está sabendo o que ele está falando? Eu estou aonde? No ombro do meu pastor. E esse pastor, ele está revigorando as minhas forças. Ele está restaurando a minha vida. Ele está fazendo de novo circular o sangue que estava me asfixiando. E essa imagem concreta dessa ovelha protegida por Deus, diariamente, e nesses cuidados, que era uma presa fácil para os inimigos, de predadores, e preste atenção, não é só de predadores, também da sua fragilidade, porque a ovelha, na fragilidade dela, ela acaba morrendo. Eu acho que não tem exemplo melhor, já falei isso algumas vezes, para se falar nós como cristãos. Nós somos ovelhas, por mais de 200 vezes é falado que nós somos rebanho e ovelha de Deus na Bíblia. Desse pastor. E essa é o contexto real. E irmãos, não é só real na situação daquilo que Davi imagina, mas é real também para mim e para você, para a nossa vida. Para o nosso caminhar com Deus, porque cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós tem uma vocação, cada um de nós tem a sequência da vida. Independente de onde você estiver, aqui, seja em qualquer país aonde você estiver, nós temos uma missão. E essa missão tem predadores, essa missão tem pessoas que não querem o nosso bem, nessa missão existem pessoas que querem nos devorar. Mas o que nos faz manter o nosso foco seguro, o nosso caminhar seguro é quando a gente está sobre os ombros do nosso pastor nos momentos que a gente precisa e que as nossas pernas tremem e que a gente não consegue ir para lado nenhum. Agora, por falar em canção, vou dar mais outra canção, século XVIII, hino de Isaac Watts, um compositor de hinos, que é também um teólogo, e esse homem ele tem mais de 750 canções feitas, e essas canções também trazem muita informação, e ele diz assim: He brings my wandering spirit back. Ou seja, ele traz o meu espírito errante de volta. When I forsake his ways, quando eu abandono seus caminhos, and leads me for his mercy's sake, e me leva por sua misericórdia, in paths of truth and grace, em caminhos de verdade e de graça. Dá para perceber? Esse é o Deus que nós temos, é o Deus que traz de volta o meu espírito errante, que fica vagando às vezes para procurar as coisas que eu acho, os deleites que eu quero, ou as minhas vontades, que muitas vezes eu não pergunto para Deus, e às vezes me arrebento. E quando eu abandono os caminhos, o preceito do que Deus tinha para mim, e me leva por sua misericórdia em caminhos de verdade e graça. Irmãos, esse pastor de ovelhas, agora falamos da ovelha, agora o pastor de ovelha, ele tem prazer no trabalho que ele realiza. E não há recompensa maior para esse pastor e satisfação mais profunda para ele do que ver as suas ovelhas contentes, bem cuidadas, bem alimentadas, satisfeitas, saciadas, seguras, florescendo e produzindo sob o seu cuidado. Porque você tem uma ovelha para você ficar brincando de ser pastor, isso não existe. É uma ovelha que dá prejuízo. Ser pastor, Jesus, ele tem ovelhas para que essa ovelha dê produção. Leite, lã, carne. E
Esse pastor, ele não mede esforços até com a sua própria vida, ele dá tudo o que tem, ele se expõe para aqueles que são seus. Jesus Cristo se expôs por mim e por você. Essa é a mensagem daquilo que nós vemos ali. Ele se expõe em amor por nós. E Ele irá trabalhar em todo tempo intensamente para suprir a nossa vida com o melhor pasto, com o pasto mais rico. Seja esses pastos em momentos, lembra do que eu falei, 9 meses de seca. Ele sabe aonde ele pode encontrar lugar para que as suas ovelhas possam comer, possam se alimentar da relva. E Ele sabe aonde encontrar água em período de seca. Ele sabe aonde é seguro levar em tempos de chuva, por causa dos flash floods, por causa das correntezas, que é muito comum naquela região. Então o nosso pastor cuida de nós em todos os momentos. Ele nos protege contra tempestades, Ele nos protege contra os inimigos, contra os predadores, contra doenças, contra os parasitas que vão e acometem ao corpo de uma ovelha, de várias formas, interna e externamente parasitas. Nós vimos isso nas águas tranquilas semana passada. Parasitas, quando a ovelha pensa que ali é um poço de água, ela vai beber e ali está cheio de parasita e aquilo mata a ovelha. Falei de 2 parasitas que são comumente muito comuns na vida da ovelha. E muitos parasitas também entram em nossas vidas como cristãos, fazendo uma comparação. E nós permitimos sorrateiramente, nem imaginamos que estamos com parasitas, mas esse rendimento vai caindo, porque nós não percebemos. Agora, não é de se admirar, quando a gente fala isso, de que o próprio Jesus, o nosso Salvador, tenha dito isso. João 10, você não precisa abrir, mas escute. Eu sou o bom pastor dá vida por suas ovelhas. Agora ele fala no versículo 12, o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Ou algumas versões dá o que é contratado, ou mercenário, ou empregado. Assim, quando esse empregado vê o lobo, que o lobo vem, o que ele faz? Ele abandona as ovelhas e foge, porque ele não tem compromisso com as ovelhas. Ele simplesmente tem compromisso com o dinheiro que ele recebe. E aí o lobo vem, e ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Aí ele continua, versículo 13 do capítulo 10 de João. E ele, então o empregado foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Agora olha o que Jesus diz no versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O Du fez aqui um comparativo aquela hora falando, eu faço outro aqui. Você conhece o seu pastor? Eu sou, Jesus está falando, e conheço quem? As minhas ovelhas. Agora, todas as ovelhas conhecem o seu pastor? Esse pastor? Será que essas ovelhas são rebanhos desse pasto? E essa é uma pergunta que eu faço para mim e que eu aplico à minha vida todos os dias. E ele continua no versículo 15. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. O sacrifício de Jesus, irmãos. Davi, 1000 anos antes de Cristo, já falava da nossa necessidade desse Salvador. E essa figura, a figura de um pastor verdadeiro, que de madrugada cuida das suas ovelhas, que acorda ao levantar cedinho, ele está lá cuidando das suas ovelhas. É interessante que quando você olha, por exemplo, para pastor, quando a gente olha para o contexto, por exemplo, trabalhar, e vários relatos de pastores de ovelhas da época, eles dizem, a primeira coisa que toda manhã um pastor faz, ele é não deixar de bater o seu olhar sobre o rebanho. Olha que interessante. E é o contato inicial e íntimo que ele tem com as suas ovelhas, logo de manhã, quando ele acorda. E com um olhar experiente, compreensivo e simpático, ele examina cada ovelha que ele tem, para ver se elas estão em forma, se elas estão contentes, se elas estão capazes de ficar de pé, ou se elas estão livres de parasitas. E num instante, só com o olhar, ele pode dizer se elas foram ou não molestadas, ou se há algo que as impede de produzir, ou se há algo que as impede. Ele conhece as suas ovelhas pelo olhar, pelo chamar, as suas ovelhas o conhecem. E ele conhece cada uma dessas ovelhas. E ele, durante o dia, lança o seu olhar várias vezes sobre o rebanho para ter certeza
E nem mesmo à noite, eu garanto, ele acaba fechando seus olhos ou tapando seus ouvidos. Ele está atento para ouvir o que a ovelha tem, se uma das ovelhas passa por necessidade. Irmãos, que imagem maravilhosa que nós temos aqui. A imagem do cuidado que Deus tem e o controle desse nosso Deus sobre as nossas vidas. Ele sabe tudo que a gente precisa, desde manhã até a noite. Salmos 121, 4, 7 diz o seguinte, até o versículo 7 diz: sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Esses versículos, irmãos, não tem como não entrar no nosso coração. Ser trabalhado por Deus e deixar esse Deus agir na nossa vida é algo tão precioso que nós precisamos todos os dias. E essa é a pintura, então. Ele refrigera a minha alma, ele me traz, fiquei longe do rebanho. E ele me traz agora em seus ombros, em segurança e refrigério. Ele refrigera a minha alma. O Senhor renova as minhas forças. O Senhor me traz em segurança. E é interessante que a ovelha ela é tão dependente do pastor que a gente pensa que já acabou, por exemplo, tudo que uma ovelha ela necessita. Mas a ovelha, ela necessita de suporte em tantas áreas. Por exemplo, o próprio ambiente, ela precisa ser protegida do tempo. Se ela ficar exposta à chuva cai sobre o seu pelo, dependendo do tempo do ano, ela fica muito encharcada. Ela fica muito cheia, o seu novelo de lã fica muito cheio. Agora a gente pensa que é só isso. Por exemplo, quando ela entra para ir nos lugares que são mais úmidos, independente da época do ano que for, o seu casco também precisa de cuidado do pastor. Porque se ela ficar com o seu casco úmido por muito tempo, o casco, sabe o que acontece? Apodrece. Então o pastor, ele pega as ovelhas e ele trabalha cortando as partes podres e sempre deixando e vendo se não há nenhuma impureza no casco da ovelha. Olha a necessidade da ovelha no pastor. Agora, outra necessidade da ovelha é, para sua sobrevivência, é que seja feito o quê? Tosa. Sabe o que é isso? É quando o pelo dela ele é aparado. E dependendo do tipo de ovelha, isso é feito 1 ou 2 vezes por ano. Ok? Então, essa tosa periódica, ela é fundamental. E ela é feita geralmente antes do período do frio. Porque se fizer no frio, coitadinha da ovelha, né? Depois de ficar toda peladinha, depois daquele pelo todo. Agora, qual é a mensagem aqui? O que a gente tira? Presta atenção, eu quero mostrar mais uma imagem. Põe a outra imagem, a gente já está encerrando. Essa ovelha, o nome dessa ovelha, ela ficou conhecida como uma celebridade na Nova Zelândia. Essa é uma reportagem da BBC de 2004. Essa ovelha, ela tem o nome de Shrek, tá? Ela, por 6 anos, uma ovelha ela não consegue sobreviver sozinha. Com muita sorte ela consegue. Essa ovelha sobreviveu 6 anos perdida do seu pastor. E ela foi encontrada depois de 6 anos. Olha o estado da ovelha. 6 anos, olha o tamanhinho do pé dela. Só para configurar aquilo que eu estou falando, imagina uma ovelha dessa virar. Como essa ovelha conseguiu sobreviver? Eles chegaram a uma conclusão. Ela provavelmente se enfiou em algum buraco em que não era tão inclinado, em que ela conseguiu se manter. E ali, por sorte, nenhum predador a achou e não conseguiu. Agora eu queria... e ela... Sabe quantos quilos de lã deu nela ali? 27 quilos de lã. Agora eu queria mostrar uma outra ovelha. A última imagem. Essa ovelha aí é a Cris. Tá? Essa ovelha, na verdade, ele é um carneiro, né? E ela ficou perdida na Austrália. Não se sabe por quantos anos não foi dado isso. Mas é uma reportagem de 2015, tanto da CNN quanto da BBC. Presta atenção, olha o tamanhinho do pé dela. Você acha que uma ovelha dessa ela consegue olhar? Ela não consegue mais nem enxergar para onde ela está indo.
olha o pelo dela, olha a forma com que ela está. Tudo isso por quê? Porque ela está sem o cuidado de quem? Do pastor. E a sobrevivência dela também foi algo de pura sorte. Até os próprios veterinários que trabalharam com ela falou que eles não conseguem entender como ela conseguiu sobreviver por tanto tempo. Porque ela não só corria o perigo dos outros animais, mas o perigo dela mesmo nela. O próprio corpo dela era uma armadilha para ela. O pelo dela estava asfixiando, tirando toda a visão dela, estava deixando com que ela não conseguisse mais nem se alimentar direito e nem andar direito. Sabe quantos quilos ela tinha? 40,45 quilos. Ela bateu o livro dos recordes de pelo de ovelha que foi tirado. De lã que foi tirado dela. E os pastores de ovelha, eles dizem assim, que há várias coisas do porquê uma ovelha se perde. Mas há duas principais porque uma ovelha se perde. Presta atenção. Primeiro, porque a ovelha começa a engordar. E por causa que ela começa a engordar muito, ela começa a ficar preguiçosa e cansada. E porque ela fica preguiçosa e cansada, enquanto ela anda com as outras ovelhas, ela para. E quando ela para, ela deita. Quando ela deita, ela corre o risco de rolar. E ele diz que é necessário fazer o quê? A poda das ovelhas. Porque se a poda não for feita, ela acaba se ficando o quê? Ali, perdida. Agora, trazendo isso para a visão espiritual, para a nossa vida espiritual, hoje em dia, dentro da própria igreja, ou do que nós chamamos por cristianismo, nós temos muitas ovelhas espiritualmente falando assim. Pessoas que só querem receber, pessoas que só querem ser cheias do poder de Deus, pessoas que só querem ouvir a palavra de Deus, pessoas que só querem absorver a palavra de Deus e vão se inchando. Sua lã vai crescendo, sua lã vai crescendo, são bons ouvintes, mas são péssimos praticantes. Pouca movimentação, sedentarismo em suas vidas. E estão sentadas dentro da igreja e são ovelhas que infelizmente fazem parte do rebanho, mas que não produzem absolutamente nada. E se o pastor ele percebe no rebanho que uma dessas ovelhas está assim, a primeira coisa que ele faz, ele muda o tipo de alimentação que ele dá para a ovelha. Ele começa a racionar a ração dela. E essa é a ovelha que ele mais fica de olho para ver, porque uma ovelha dessa, inclusive ele fala que, Philip Keller, ele diz que uma das vezes ele precisou deixar o rebanho dele. E ele recebeu uma ligação do filho, e o filho diz para ele: pai, tem uma ovelha tal, 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 e essa ovelha, ela está deitada, ela está em perigo, todas as vezes. Ele falou assim: filho, então você vai fazer uma coisa para mim, eu vou te pagar bem por isso. Você vai nessa ovelha porque ela está grávida, ela está pregnante, então ela tem duas crianças, dois bebezinhos lá dentro dela, tem 2 cordeirinhos. Então você vai lá e vai cuidar dela, porque toda vez ela parava, e o que acontecia? O rebanho caminhava e ela ficava onde? Parada. E os predadores estavam de olho nela. Ele falou que aquela ovelha, provavelmente, se não tivesse o cuidado do filho dele, então o filho dele chegava da escola e ia até aquela ovelha e colocava o quê? A ovelha de pé e fazia a ovelha andar. E melhorava ou trabalhava na alimentação. E a outra coisa é quando esse pelo ele começa a ficar muito longo. Um pelo mais ou menos assim. Você sabe o que acontece? E esse eu achei muito interessante. Porque você olha para a ovelha, por onde ela passa, primeiro, o poder de manobra dela é péssimo. O poder de visão dela é péssimo, porque a própria lã dela vai tapando a visão dela. Tudo que ela passa, a lama impregna nela, a umidade impregna nela, os galhos da árvore se agarram nela, os parasitas penetram nela, ela cada dia vai ficando mais pesada, não é só do seu pelo, mas é dos parasitas e das outras coisas que ela vai absorvendo durante a sua caminhada. E eu chego a uma conclusão, quando eu olho, por exemplo, esse tipo de ovelha.
Irmãos, na nossa vida, infelizmente, se nós não prestarmos atenção, nós somos exatamente iguais. Nós vamos absorvendo, sabe o quê? Pesos. Nós vamos absorvendo, porque é necessário, e a gente acaba absorvendo as responsabilidades à medida que a gente cresce. A gente acaba absorvendo as dificuldades que a gente passa e a gente carrega. A gente acaba absorvendo o estresse, acaba absorvendo a pressão que a gente é colocado da própria vida. O mundo também vai adicionando sobre nós pesos. Quais? A normalidade da vida, a gente não imagina que está tudo certo, está tudo bom, o que eu estou fazendo está bom, mas o peso vai sendo adicionado sobre a minha vida. Os costumes que o mundo, que eu vou deixando impregnar na minha estrutura. O pecado, falando de nível espiritual, também vai se impregnando. As condutas que eram erradas, porque isso para mim está normal, eu já carrego esse peso todo, uma graminha foi adicionada, amanhã mais uma graninha, meu corpo ele vai se acostumando a carregar peso. E eu vou me enxertando de todas estas coisas erradas, até o ponto que eu não consigo mais ficar de pé e a bomba estoura. E estas coisas, elas se infiltram na mentalidade, na nossa vida, no nosso ser, e vão impregnando até a gente chegar a um ponto que a gente não consegue levantar mais. Mas aí, é por isso que eu olho e eu vejo tanto nessas palavras de Davi, e aqui eu quero encerrar. Quando Davi, ele fala no Salmo 38, ele diz o seguinte, que é um conjunto de salmos, e que Davi, ele faz esses salmos para trazer uma lembrança. E que lembrança é essa? Ele diz assim, as minhas culpas me afogam, são como fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. E o meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. A gente começa a ler os salmos, a gente começa a ver Davi falando da necessidade dele, de Deus. Do cuidado diário de Deus. Do cuidado diário do Espírito Santo. E o que eu quero, com todas essas informações, no refrigera a minha alma, é que nós possamos trazer em nossa mente uma reflexão do que nós estamos absorvendo, do que o nosso pastor representa para nós, do que tem sido a minha responsabilidade no reino, porque você não pode falar, eu não ouvi, eu não sabia, nós estamos aqui hoje, eu e você estamos sabendo e estamos ouvindo. É meio que Paulo diz, né? Se torna inexcusável. É a palavra que eu poderia usar. Você se torna inexcusável de servir e de render como uma ovelha do rebanho. E, portanto, ser exposto a esse cuidado deste pastor que refrigera a nossa alma. E eu termino com o Salmo 68, 19, que diz, bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Fecha os teus olhos. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque eu acredito que todas as vezes que nós passamos pela tua palavra, passamos, Senhor, para aprender mais, Senhor. Pai, num pequeno verso, numa pequena porção, Deus, nós saímos daqui revigorados, Senhor, pelo conhecimento que é do Teu Espírito Santo, que pelo conhecimento que é trazido, Senhor, através da Sua palavra, Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida desse servo Davi, Senhor. Pai, muito obrigado porque, Senhor, aquilo que ele registrou, Senhor, são preciosidades que nós temos como esse Salmo 23, Deus. Pai, nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada, Senhor. Não para que nós, Senhor, Pai, somente andemos na nossa vida, mas para que nós possamos produzir, Senhor, para que nós possamos levar a sério, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito por nós e o Teu cuidado, Deus. Pai, quantos talentos existem aqui? Quantas ovelhas e quantos, Senhor, Pai, ovelhas do rebanho de Cristo estão nesse lugar, Senhor.
pessoas que têm talento, Senhor, pessoas que têm condição de produzir para o Teu reino, pessoas, Senhor, que são verdadeiras chamas, Senhor, do Teu Evangelho, Senhor. Pessoas, Senhor, que em cada área o Senhor pode usar, e usar, Senhor, para a grandeza e para o enriquecimento do Teu Evangelho, Senhor. Por isso, Senhor, traz a nossa cabeça, a nossa mente, Senhor, ao nosso coração, Pai, o entendimento do que é isso para nós, Deus. E que o Teu Espírito Santo fale conosco, Senhor, e acenda essa chama no nosso coração, o prazer de servir e nos encaixarmos neste rebanho de Cristo e no serviço da sua obra, Senhor. Pai, nós somos o Seu povo e o Seu rebanho, e o Senhor é o nosso pastor amado, Deus. Por isso, Senhor, trabalhe, e que o Teu Espírito Santo trabalhe no nosso coração, e que nós possamos, Senhor, Pai, remoer, Senhor, estas palavras durante essa semana, Senhor, e fazermos, Senhor, uma retrospectiva, Senhor, de muitos dos nossos comportamentos, das nossas ideias e dos nossos pensamentos, para que nós possamos trazer, Senhor, Pai, diante do Senhor, e que o Senhor continue trabalhando nas nossas vidas. Cuida de cada um de nós. No nome de Jesus. Amém, Senhor.